Vamos dar seguimento àquilo que Deus já tem falado conosco em relação à igreja, corpo de Cristo. E hoje eu quero te convidar a abrir a Bíblia em João, capítulo 21. Nós vamos falar sobre um dos primeiros pastores que a igreja pós-Jesus teve, pós-ressurreição, ascensão de Jesus. Um texto bastante conhecido, encontra-se no livro de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Somente até aqui, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã festiva, por essa manhã que estamos aqui reunidos para celebrarmos o teu nome, para celebrarmos a tua obra em nossas vidas, a tua obra na tua igreja. Te agradecemos por fazermos parte do teu corpo, pela tua misericórdia, pela tua graça que foi derramada em nossas vidas, derramado em nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos vivido o teu amor diariamente, temos vivido o teu perdão, temos vivido a tua misericórdia, e por isso nós louvamos o teu nome, Senhor. Que nesse momento que nós iremos continuar te cultuando, continuar te louvando, que teu Espírito Santo ministre nos nossos corações, que teu Espírito Santo fale com cada um de nós através da tua palavra, que o Senhor acalme os nossos corações, que todo o nosso intelecto, que todo o nosso sentimento possa estar voltados para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que Tiago nos orienta, que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas também praticantes, Senhor. Que essa palavra possa fazer efeito em nossas vidas e outros possam ver o efeito da tua palavra em nossas vidas. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, dentre as muitas histórias que nós temos sobre Napoleão, uma que eu queria tratar com os irmãos aqui hoje, para introduzirmos essa mensagem, é quando um jovem oficial do exército de Napoleão comete um erro. E, na verdade, ele é reincidente nesse erro, e Napoleão precisa exercer a justiça. E a justiça que seria exercida sobre esse jovem seria a morte. Não tinha escapatória para esse jovem oficial do exército de Napoleão. Ao passo que a mãe desse jovem entra na presença de Napoleão suplicando por perdão. Por favor, perdoe o meu filho, não o mate, não o condene à morte. E Napoleão volta-se para aquela mulher e diz: não, o que ele cometeu é digno de justiça e ele tem que morrer. Aquela mulher olha para Napoleão e fala: sim, eu sei que a justiça vai levá-lo à morte. Mas o que eu estou clamando a você é por misericórdia, porque a misericórdia leva para o perdão. E aquela fala daquela mulher comoveu o coração de Napoleão, e aquele jovem oficial foi liberto da morte através de um ato de misericórdia, através de um ato de perdão. A história que nós vamos tratar nessa manhã, falando sobre Pedro, se encaixa perfeitamente sobre essa ilustração que eu trouxe para os irmãos. Pedro, todos nós sabemos, era um dos principais apóstolos
de Jesus. Mas é certo que esse camarada ele precisava de alguns tratamentos, precisava passar pela escola de Jesus e aprender algumas coisas que nós vemos que ele aprendeu. Eu costumo dizer que Pedro era pão com ovo tirando onda de Big Mac. Alguém já ouviu isso? Pedro era o maior pão com ovo, mas tinha uma marra de Big Mac danada. Se achava o tal. Era arrogante, era prepotente, se achava superior aos seus amigos, aos seus companheiros. Mas nós vamos ver que esse caminho que Pedro tomou foi um caminho perigoso. Pedro, em algum momento da vida dele, ou em todo momento da vida dele, ele precisou receber o amor e o perdão de Deus, de Jesus Cristo. A história que nós começamos a ler em João, capítulo 21, ela tem um início bem antes. Em Marcos, capítulo 16, versículos 6 e 7, quando as mulheres vão ao túmulo procurar Jesus, um anjo aparece a Maria Madalena. E esse anjo diz: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Vá, diga aos discípulos e diga a Pedro também que Jesus ressuscitou. Vá para Galiléia, porque Jesus vai adiante, chegando lá, Cristo vai encontrá-los. Os discípulos fazem isso, e o capítulo 21 de João começa com os discípulos chegando a Tiberíades, que também é conhecido como o Mar da Galileia. Os discípulos chegaram lá, mas eu fico pensando como não deve ter sido o caminho de Jerusalém até Tiberíades, da onde os discípulos estavam até Galileia, porque nós sabemos que uma das partes mais nebulosas da vida de Pedro aconteceu nas últimas semanas, nos últimos dias do ministério terreno de Jesus. Pedro, aquele que fazia parte do círculo íntimo de Jesus, na última semana, na ceia, teve a ousadia de dizer para Jesus: olha, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ainda que todos te deixem, eu estou disposto a morrer por você. Indo para o Monte das Oliveiras, enquanto Jesus pede que os seus discípulos fiquem orando, que os seus apóstolos fiquem orando, Pedro dorme junto com os outros e é repreendido por Jesus. Será que você não consegue vigiar comigo nem por uma hora? Aquele que disse que estava disposto a morrer não consegue nem ficar acordado. Esse era Pedro. Quando os soldados chegam, Pedro é aquele que pega a espada e tenta matar um dos soldados, usa armas carnais numa batalha que é espiritual, mostrando toda a carnalidade desse homem. E talvez o pior desse cenário sombrio que Pedro está vivendo é que quando Jesus é capturado, Pedro segue Jesus de longe. Aquele que disse que iria para a morte com Jesus, agora não consegue nem ficar próximo de Jesus. E o capítulo 18 de João traz uma informação ainda mais surpreendente, porque o texto vai dizer que João era conhecido do sumo sacerdote, e João entra para dentro da casa onde Jesus estava sendo interrogado, enquanto Pedro fica do lado de fora. Depois João vai até a criada que fazia parte que estava na portaria e fala: deixe Pedro entrar. E aí João consegue o acesso para Pedro. E a criada pergunta: ué, você não é um deles? Você não é um seguidor de Jesus? E Pedro nega: não o conheço. A primeira vez. O texto vai dizer que Pedro sente frio, se junta àqueles homens ímpios, aqueles homens que não criam em Jesus. Naquela fogueira, mais uma vez, Pedro é reconhecido. Pela segunda vez: você é um deles? Pedro diz: não o conheço. E mais uma vez, a mesma pergunta é feita, e Pedro, pela terceira vez, nega o seu Senhor, nega o seu Mestre. Toda a autoconfiança de Pedro, toda a sua arrogância, todo o seu orgulho foram jogados por terra. Um fracasso. E eu fico imaginando Pedro se deslocando até Galiléia e isso martelando na cabeça dele: eu traí o meu Senhor, eu neguei o meu amigo, eu abri mão de um convívio, de um relacionamento espiritual que eu tinha e agi de forma totalmente carnal. O texto vai dizer também que Pedro chora amargamente, Pedro sai daquela situação
ciente do tamanho do seu erro, mas ainda assim, o que a gente vai ver dos evangelhos é que Pedro precisava desfrutar, Pedro precisava receber, ou melhor, vivenciar o amor e o perdão de Jesus. Pedro peca, fim da linha para Pedro, porque quando ele chega na Galileia, quando ele chega em Tiberíades, Jesus não está lá. Então, talvez eu fico imaginando que Pedro vai caminhando naquela expectativa de que algo vai acontecer, de que algo vai transformar aquela situação, só que quando ele chega lá, ali Jesus não se encontra. E o texto vai dizer, no capítulo 21 de João, que Pedro decide voltar para a sua antiga prática de pescaria. Vou pescar. Alguns estudiosos, alguns comentaristas vão dizer que isso não foi apenas um ato isolado, mas foi uma volta a uma vida que ele já tinha deixado para trás. Nós vemos isso nos primeiros capítulos dos evangelhos. Jesus chamou a Pedro para não ser mais pescador, mas sim pescador de homens. E me parece que Pedro está voltando à sua antiga prática e levando os outros que ali estavam com ele. Pedro estava fadado a viver preso ao seu passado. Pedro estava fadado a viver preso a pecados que tinha cometido e ficar aprisionado naquele cenário e não dar mais frutos e não ser mais aquele a quem ele foi chamado. Essa era a situação de Pedro naquele momento. Parece que a situação de Pedro é a situação de muitos que estão dentro das igrejas. Parece que muitos irmãos, parece que muitas pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo Jesus, parece que muitas pessoas que já viveram no círculo íntimo de Jesus, com Jesus, estão presos a um passado de pecado. Estão presos a falhas que cometeram num passado. Parece que muitas pessoas tiveram as suas expectativas a respeito de si próprias quebradas. Talvez viviam ou viveram como Pedro, numa arrogância espiritual, ou viveram como Pedro, que no momento que deveriam se posicionar em fé, que no momento em que deveriam se posicionar dando resposta de forma que a Bíblia orienta, fizeram o contrário. Talvez no momento de afirmar aquilo que crê, negaram a Jesus. Talvez traíram a Jesus em algum momento, no seu proceder, no seu relacionamento com a família, no relacionamento com os irmãos. Eu não sei, mas é bem provável que muitos que estão me ouvindo nessa manhã ainda têm algo no seu passado que o aprisiona, que o impede de viver aquilo para o qual foi chamado a viver. Talvez muitos ainda estejam vivendo uma pesca frustrada. E o que é pesca frustrada? É estar onde não deveria estar. É estar vivendo o que não foi chamado para viver. Porque estão presos num passado de decepção. Porque estão presos num passado de pecado. Mesmo tendo já chorado de forma amarga, como Pedro chorou, ainda assim não se perdoam. Ainda assim acham que é o fim. Ainda assim acham que não tem mais jeito. Parece que essa história está aqui na Bíblia, dentre outras aplicações, para nos mostrar que sim, ainda tem jeito. Nós não somos melhores que Pedro, nós estamos sujeitos aos mesmos fracassos, aos mesmos deslizes que Pedro cometeu. Mas nós devemos ver e nos atentar para aquilo que a Bíblia nos ensina, para não ficarmos presos a essa prisão, não ficarmos nessa prisão a qual Pedro estava. Mas me parece que a cena, ela muda. O texto de João, capítulo 21, vai dizer que depois dessa pesca frustrada, depois de terem passado a noite toda sem pegar nada, do horizonte eles ouvem uma voz: irmãos, vocês têm alguma coisa para eu comer? Não, nós não temos nada, foi a resposta dos discípulos.
Passamos a noite toda pescando e nada está na nossa rede. Jesus diz, olha, joguem a rede para o lado direito. Certamente, aquilo não era novo para aqueles discípulos. No início dos evangelhos, esse milagre, essa pesca maravilhosa, já tinha acontecido. E aqui esse milagre está se repetindo. Aqueles homens, o texto diz, que não conseguem segurar a rede de tantos peixes que eles pegam. João, o texto não diz propriamente o nome dele, mas a gente entende que é João, olha para Pedro e fala, é o Senhor. Há um renovo. Parece que o sol está brilhando na escuridão das nossas vidas. Pedro não se aguenta, pula no mar, pula no rio e nada de encontro a Jesus, ao encontro de Jesus. Ali ele vê a expectativa da sua vida ser transformada. Ali ele vê a expectativa de um renovo acontecer. Quando ele chega na praia, já há ali um alimento, pão, peixe. Aqui dizem que começa o cardápio McFish, do McDonald's, pão e peixe, Jesus prepara e dizem que é muito bom, eu nunca comi. Mas sem precisar pegar dos peixes que eles tinham pescado. A graça de Jesus já sendo revelada para esses homens. Jesus se alimenta com aqueles homens, eu fico imaginando como não deve ter sido aquela refeição, como não deve ter sido para Pedro passar aqueles minutos em silêncio enquanto estava comendo. Não sei se vocês já tiveram ou já passaram por isso. Quando você faz alguma coisa errada, geralmente quando é criança, jovem, adolescente, faz alguma coisa de errado, sua mãe e o seu pai sabem que você fez aquilo de errado, e vocês estão na mesa comendo, e você só está esperando a correção vir, né? E aí você coloca aquela garfada, mastiga na direita, mastiga na esquerda, não consegue nem olhar olho no olho, fica com a cabeça baixa, comendo. Eu tento imaginar mais ou menos essa situação de constrangimento da parte de Pedro, fazendo essa refeição. Mas Jesus que é rico em misericórdia, Jesus que é rico em amor, sabia que Pedro tinha cometido um erro, mas que Pedro não era um erro. Jesus que é rico em perdoar, sabia que por mais que Pedro fosse indigno do seu perdão, ainda assim o amor precede e supera os pecados de Pedro. Ainda assim, Jesus consegue olhar para aquele homem e fala, não, a sua vida não está fadada ao fracasso. Aqui não é o ponto final, não é o seu pecado que vai determinar quem você é. Não é aquilo que você fez que vai dizer como a sua história vai seguir. Porque você é meu, Pedro. Eu te escolhi. Eu sei que dentro do seu coração houve um arrependimento genuíno. E por mais que você ainda não tenha se perdoado, eu te perdoo, Pedro. E Jesus olha para Pedro e para confrontar suas 3 negações, ele pede de Pedro 3 afirmações. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E por mais que aqui, os irmãos que já pararam para estudar esse texto, nós sabemos que existe um jogo de palavras entre o amor, a palavra amor no grego. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você me ama de forma sacrificial. Você confirma o seu amor sacrificial, como você tinha dito lá atrás? E Pedro diz, Senhor, eu gosto de você. Eu tenho afeição por você. É esse tipo de amor. Enquanto Jesus está falando do amor ágape, Pedro está falando do amor filéu. Mas o que eu entendo desse texto aqui é que independente do amor de Pedro, ou o amor de Pedro fica numa posição secundária, o principal aqui é o amor de Jesus para com Pedro. Pedro, você está disposto a me amar como eu te amo? Pedro, você está disposto a sacrificar a sua vida como eu sacrifiquei por você? Porque eu te amo, Pedro. E por te amar, eu te perdoo.
E por te amar, eu quero restaurar a sua vida. O amor de Jesus e a disposição em perdoar não estavam relacionados ao que Pedro fez ou deixara de fazer num primeiro momento. Claro que nós sabemos que Pedro chora amargamente, nós não iremos anular essa questão. Mas Cristo amou a Pedro, sendo Pedro um pecador. Cristo deu a Pedro a oportunidade de escrever uma nova história. Cristo deu a Pedro a oportunidade de se levantar, de entender que ele não precisava ficar preso àquilo que ele tinha cometido lá atrás. Cristo ofereceu a Pedro o seu amor. E o amor de Cristo são as chaves que abrem as portas de homens e mulheres que estão presos a um passado de pecado, que não se perdoam, que acham que a sua história chegou ao fim. Pedro, ele recebe esse amor, Pedro entende esse amor, Pedro vive esse amor. E Pedro começa a ser uma nova criatura a partir de então. Pedro entende que em Cristo há perdão para os pecados, sejam eles quais forem. Pedro entende que em Cristo há uma oportunidade das histórias serem reescritas. E Pedro vive esse amor. E Pedro desfruta desse amor. E Pedro mergulha nesse amor. E Pedro mostra para mim e você, para nós, para você e eu, para nós, que nós não precisamos ficar presos a um passado de pecado. Pedro compreende tão bem isso, que nós sabemos que no livro de Atos, aquele Pedro medroso, aquele Pedro que fugiu, aquele Pedro que negou, se levanta como um dos principais da igreja e prega um dos sermões mais maravilhosos que a igreja já ouviu, onde 3.000 almas no primeiro sermão se convertem. Nós vemos ali agora Pedro não estando disposto a realmente morrer por Jesus, a viver por Jesus, a entender que Jesus é tudo que ele precisa, ele não precisa mais ficar preso ao seu passado de pecado, e sim viver uma nova vida, uma vida na presença de Deus, uma vida em santidade, uma vida liberto de tudo aquilo que ele tinha feito. Na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, Pedro vai dizer, o próprio Pedro vai dizer, pela própria experiência, ele pôde orientar o rebanho de Cristo sobre o amor de Deus da seguinte forma: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Pedro está escrevendo aquilo que ele viveu. Pedro está relatando aquilo que foi verdade na vida dele. Pedro está ensinando aquilo que ele aprendeu. O amor cobre uma multidão de pecado. Jesus anula o passado pecaminoso de Pedro. Jesus perdoa o passado pecaminoso de Pedro. Jesus cura a alma desse homem. Jesus liberta a mente, o coração desse homem. E Jesus nos convida para desfrutarmos e vivermos essa mesma realidade hoje, de acordo com a palavra dele. O mesmo tratamento que foi direcionado a Pedro, meus irmãos, é o tratamento que o Senhor direciona à sua igreja. O mesmo tratamento que foi direcionado a Pedro, independente de como foi o seu passado, independente dos erros que você cometeu, se houver no seu coração um arrependimento genuíno, se houver no seu coração lágrimas verdadeiras, aquilo que Jesus ofereceu a Pedro é o mesmo que Jesus está oferecendo a mim, é o mesmo que Jesus está oferecendo a você, é o mesmo que Jesus está oferecendo a cada um de nós. Nós não precisamos ficar presos a uma história passada, nós não precisamos ficar presos a um pecado cometido lá atrás, nós não precisamos ficar andando cabisbaixos, porque Jesus quer começar uma nova história na minha e na sua vida. Jesus quer começar a escrever algo novo, quantas vezes forem necessários.
Jesus quer que você apenas não cante desse amor que perdoa, não apenas escreva desse amor que perdoa, não apenas ensine desse amor que perdoa, mas que você viva esse amor que perdoa todos os dias. Jesus está nos chamando para dentro desse corpo de Cristo, que é a igreja, nós entendermos que aqui é um local de cura, que aqui é um local de renovo, que aqui é um local de perdão. E talvez você esteja precisando desse perdão. Talvez você esteja precisando ser liberto de algo que você cometeu lá atrás e que você ainda não conseguiu se livrar. Às vezes a gente se coloca numa posição maior até do que de Deus, porque Deus nos perdoa e a gente não se perdoa. Cara, mas você não conhece a minha vida. Eu joguei tudo fora. Cara, eu tropecei feio. Eu quebrei expectativas que as pessoas tinham ao meu respeito. Eu traí, eu menti. A história de Pedro me mostra que não importa qual foi o tamanho do seu pecado. Não importa quão grave tenha sido o seu pecado. Se você se arrepender, não há pecado que não seja, que o sangue de Cristo Jesus não seja suficiente para apagar, para anular, para aniquilar. Se você se arrepender de forma genuína, como a Bíblia diz, não existe pecado que o sangue de Jesus não possa fazer com que esse pecado vá para o mar do esquecimento. E Cristo te ame, continue te amando e te chame para uma nova vida, para um novo relacionamento, assim como foi na vida de Pedro. Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, meus irmãos, quando nós vivemos como filhos de Deus, nós temos que viver sobre a certeza que os nossos erros não definem quem somos. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Ele sabe que nós somos filhos, filhos amados. E por saber isso, Ele está sempre disposto a nos dar o seu perdão, a nos dar o seu amor. E nessa manhã, Deus está nos chamando para desfrutar desse perdão, para desfrutar desse amor, para viver essa vida livre do pecado, livre da culpa, livre do remorso, livre daquilo que tem te aprisionado. Para te chamar para não ser mais apenas um pescador, porque você não foi chamado para ser pescador. Você não foi chamado para passar uma noite inteira numa pescaria frustrada. Você não foi chamado para continuar no seu antigo modo de viver. E talvez você esteja vivendo dessa forma porque você está preso no seu pecado. Mas existe um chamado de Deus para a sua vida. Existe um propósito de Deus para a sua vida. E você precisa entregar a sua vida, você precisa entregar os seus sentimentos, o seu coração para Cristo Jesus, e experimentar esse perdão e começar a viver esse propósito, começar a viver aquilo para o qual Deus te chamou. Pare de perder tempo com pescaria frustrada. Pare de perder tempo lançando as redes no mar, sabendo que não vai vir peixe, porque não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou nessa manhã para te colocar exatamente aonde Ele quer que você fique. Não importa quanto tempo você perdeu, não importa quais esforços você já fez, se você entender a mensagem de Cristo, se você entender o perdão de Deus derramado na pessoa de Jesus, se você pedir com fé sincera para que o Espírito Santo ministre isso no seu coração, essa manhã é manhã de cura. Essa manhã é manhã de perdão. Essa manhã é manhã de você se lançar do barco, nadar até Jesus, ouvir dele palavras de consolo, palavras de renovação e voltar a ser aquilo para o qual Cristo te chamou. Voltar para o caminho para o qual Cristo quer que você esteja. Assim como Pedro viveu, assim como aqueles outros homens viveram, assim como nós, cada um de nós, temos que viver todos os dias de nossas vidas.
igreja local de cura, igreja local de perdão. Igreja é um local onde nós temos a consciência que estamos todos nivelados pela graça de Deus. Não importa quem está aqui em cima, quem está sentado, quem está cantando, quem está ministrando, quem está dando aula para a criança, todos estamos nivelados por essa graça. A graça que um dia nos alcançou, a graça que um dia olhou para nós e falou: você é indigno, mas ainda assim eu te perdoo, ainda assim eu te amo, ainda assim eu quero escrever uma nova história na sua vida. A graça que constrange, porque é constrangedor. Quando eu chego diante de Jesus sabendo quem eu sou, sabendo dos meus pecados, sabendo das minhas falhas, sabendo que assim como Pedro eu também o neguei, que assim como Pedro em algum momento eu também o segui de longe. E ainda assim, Jesus prepara um alimento para mim, e ainda assim Jesus está de braços abertos para me receber, e ainda assim Jesus olha nos meus olhos com o seu olhar de amor. Isso é constrangedor, mas isso é graça. A graça é constrangedora. E eu desfruto dessa graça. E eu me coloco onde Deus quer, onde Jesus quer que eu fique. Porque eu entendo que no corpo de Cristo, que eu entendo que sendo filho de Deus, mesmo não sendo merecedor, ainda assim, eu recebo desse amor. Que mesmo não sendo merecedor, que mesmo sendo indigno, que mesmo sendo pecador, ainda assim eu recebo desse amor e posso viver sobre a perspectiva desse amor. Posso viver sobre a perspectiva desse perdão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Esquecendo-me do meu passado pecaminoso, prossigo para um futuro de glória, para um futuro de santidade, para um futuro de intimidade, para um futuro vivendo o propósito para o qual Deus me chamou. E nessa manhã, o que Deus quer falar para mim, o que Deus quer falar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que existe um propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um chamado específico para a sua vida. E para que você viva esse propósito, para que você viva esse chamado, você precisa vivenciar, receber, desfrutar desse perdão de Jesus, que foi dado a Pedro, que foi dado a João, que é dado a Maria, que é dado a Joaquim, que é dado ao José, que é dado a cada um de nós. Porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que amou a Pedro, o mesmo Jesus que perdoou Pedro, é o mesmo Jesus que me ama, é o mesmo Jesus que te ama, é o mesmo Jesus que te perdoa, é o mesmo Jesus que quer continuar a escrever a tua história, é o mesmo Jesus que quer fazer de você assim como fez de Pedro, um homem temente, um homem corajoso, um homem que realmente, depois de experimentar desse perdão, depois de experimentar desse amor, morreu pela causa de Cristo. E morreu de tal forma que ele não se achou nem digno de ser crucificado, a história conta, como seu Senhor. E disse: não, me crucifique de outra forma, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Mas ele só pôde viver essa história. Ele só pôde viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Porque no momento mais crítico da vida dele, no momento mais sombrio da vida dele, ele deixou que o sol do perdão, que o sol do amor de Cristo brilhasse em seu coração. E ele entregou toda a sua culpa, ele entregou toda a sua sujeira, toda a sua podridão a Jesus. E Jesus o levantou como um novo homem, dando a ele vestes limpas, um coração novo, uma consciência tranquilizada pelo perdão de Cristo. E é assim que Jesus quer fazer conosco nessa manhã. Igreja é um local de perdão, porque aqui a palavra de perdão, a palavra de amor é ministrada. Igreja é um local de perdão, porque aqui você vai se encontrar comigo, que um dia desfrutei desse perdão e que desfruto desse perdão diariamente, e posso dizer para você, meu irmão, não importa como tem sido o seu pecado, arrependa-se, porque eu também sou pecador, mas eu recebi esse perdão, eu também vivi o que você tem vivido, e tenho desfrutado desse amor. Igreja é um local de perdão, porque no perdão, a justiça não é exercida em nós, já foi exercida em Cristo. E agora nós podemos
viver as bênçãos, as bem-aventuranças, as graças através de Cristo, através daquilo que Cristo fez por mim e por você, daquilo que Cristo fez por Pedro e daquilo que Cristo continua fazendo pela sua igreja. Como tem sido a sua história, meu irmão? Qual tem sido a sua história? Se você está preso no seu passado de pecado, num erro que você cometeu lá atrás, se você está preso num histórico que não te deixa viver aquilo que Deus quer que você viva para a glória dele, saiba que hoje é o exato momento, hoje é o exato dia que Cristo está te chamando, que Cristo está te oferecendo o seu perdão, a sua graça, o seu amor e te dando a oportunidade de começar uma nova história, de começar uma nova vida, de começar tudo de novo, para a glória e para a honra dele. Quero te convidar a ficar de pé. Enquanto os irmãos do Ministério de Louvor vão se preparando, eu quero que você reflita em como você tem vivido, se você não tem experimentado tudo aquilo que Deus tem para você. Um teólogo conhecido diz que nós carregamos 3 pessoas em nós mesmos. Aquilo que achamos que somos, aquilo que as pessoas acham que nós somos, e o principal de tudo, é aquilo que Deus sabe que nós somos. Deus sabe quem você é. E através de Jesus, você é filho. Você é filho que, mesmo não merecedor do perdão, mesmo que o seu pecado não te faça merecedor do perdão, mas em Jesus você recebe esse perdão, você recebe essa graça, essa bênção. É assim que Jesus te vê, é assim que Deus te vê, é assim que Deus me vê, é assim que Deus nos vê. Peça a Deus para que você não se veja diferente de como Deus te vê. Peça a Deus que os seus olhos não te olhem diferente de como Deus mesmo te olha. Por mais que tenha ficado confusa essa frase. Peça a Deus para que a autoanálise que você tem feito seja uma análise bíblica. Uma análise que passa pela perspectiva da graça, pela perspectiva do perdão, pela perspectiva do amor de Jesus. Porque é esse amor que Ele tem revelado para nós, que Ele continua revelando para a sua igreja ao longo dos séculos. Eu quero orar com você. Talvez seja esse momento oportuno de você falar para o Senhor: eu pequei, eu errei, eu falhei, eu te neguei, eu não me posicionei da forma como eu deveria me posicionar. Mas eu sei que o Senhor me ama. Eu entendi que o Senhor me ama. E eu quero viver esse amor. Eu quero sentir o seu perdão. Eu quero viver o seu perdão. E começar uma nova história a partir de hoje. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por histórias como essas, histórias como a de Pedro, Senhor, que nos mostra que em Ti há espaço para perdão, há espaço para misericórdia, há espaço para o amor, Senhor. Mesmo sendo indignos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo quem nós somos, e o Senhor sabe quem nós somos, nós sabemos quem nós somos. Mas ainda assim, quando há confissão de pecados, quando há arrependimento genuíno, nós temos a oportunidade de desfrutar do seu perdão, de desfrutar do seu amor. Nós temos a oportunidade de ver a história sendo reescrita através do sangue de Jesus. E assim não ficarmos mais presos ao nosso pecado, não ficarmos mais presos ao nosso passado. Nós podemos, ó Pai, saltar do barco que remete a um antigo modo de viver
e nadar com braçadas fortes, braçadas vívidas, até o teu encontro, Senhor. E no teu encontro, quando nos encontramos contigo, há alimento preparado para nós. Há alimento preparado para as nossas almas, cansadas de carregarem os fardos do pecado. E ali, Senhor, nós podemos soltar os nossos fardos. Porque o Senhor alivia a nossa carga, o Senhor, com seus braços de amor, com teus braços de perdão. E o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos a cura, Senhor, como Pedro viveu. E agora começarmos uma nova vida, a vivermos aquilo que o Senhor projetou, que o Senhor quis, que o Senhor quer para nós, Senhor. Ajude-nos enquanto igreja, Pai, a não estarmos presos no nosso pecado, mas vivermos exatamente aquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. A vivermos o nosso chamado, a vivermos, ó Pai, o dia a dia que o Senhor planejou, Senhor, para cada um de nós, para cada filho, para cada filha que entregou a vida para Ti, Senhor. Livra-nos dos nossos pecados, livra-nos da nossa consciência que tenta, Senhor, nos tirar do desfrute, do prazer de uma vida de perdão, Senhor, concedida. Em nome de Jesus, Senhor. Se porventura existe algum irmão aqui, Senhor, que tem vivido dessa forma, preso no pecado, algum irmão que dia após dia ouve as acusações do inimigo dizendo: você não tem mais jeito, acabou, você negou, você traiu. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito Santo ministre cura nessa manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que novas histórias sejam escritas nessa manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que assim como o Senhor fez na vida de Pedro, faz de novo, Senhor. Faz de novo na vida desse irmão, na vida dessa irmã, Senhor. E que ele não viva mais na perspectiva de uma vida de pecado, mas que ele viva de acordo com aquilo que o Senhor planejou para ele, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que todos nós possamos compreender que igreja é local de cura, porque aqui na tua igreja a tua palavra é ministrada. E o que não é a tua palavra, senão que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para morrer por nós, para perdoar-nos dos nossos pecados. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso, nós cremos no sacrifício de Jesus. Nós cremos no perdão e no amor de Jesus. E por isso nós estamos aqui inseridos nesse corpo, ministrando, sendo ministrado e principalmente vivendo esse amor, esse perdão. A oração que nós fazemos nessa manhã é essa, Senhor. Que Deus te libertar, no enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Só a graça me resgatou.